A magia do cinema nos encanta, diverte, emociona ou choca. Mas o que acontece por trás das câmeras pode atiçar a curiosidade mórbida do público. Nesse vídeo nós separamos algumas dessas curiosidades, até um pouco macabras, que estão escondidas em alguns filmes famosos. Eu sou Nathaniel Torres, seja muito bem-vindo a Fatos e Lendas. Poltergeist, um dos filmes de terror mais cultuados do século XX, escrito e produzido por Steven Spielberg. Poltergeist apresenta a luta de uma típica família dos anos 80 contra forças sobrenaturais. Fora das telas, o filme teve acontecimentos que não só assombraram os fãs, mas também deu um status de amaldiçoado ao longa. O caso Dominique Dode. Dominique, que interpretou Dana, a filha mais nova da família. A promissora carreira da atriz infelizmente foi encerrada devido a um acontecimento trágico. O namorado de Dominique, John Thomas Sweeney, mantinha um ciúme excessivo pela jovem. Ciúmes esse que só piorou após a visibilidade que ela ganhou pelo filme. John matou Dominique estrangulada, após segui-la até em casa, depois de uma festa onde tiveram uma briga e a moça teria terminado o relacionamento com ele. Earth on Rock, escolhida pelo próprio Spielberg, a garotinha loira de olhos azuis penetrantes ficou eternizada como a personagem Karen Anne e virou um fenômeno, isso com apenas 5 anos de idade. Durante as filmagens do terceiro longa da franquia, a menina queixou-se de uma gripe que nunca passava. Após uma avaliação médica mais cuidadosa, Riot foi diagnosticada com a doença de Crohn, uma inflamação crônica do intestino, e após o diagnóstico, logo em seguida iniciou ali um certo tratamento. Antes de ter sido terminada a pós-produção do filme, a menina sentiu-se mal durante o jantar em sua casa, chegando até desmaiar no chão da cozinha. Levada pelos paramédicos, Earth Rock faleceu antes de chegar ao hospital devido a uma parada cardíaca. A autópsia, porém, revelou que a morte da atriz poderia ter sido evitada, já que ela havia sido vítima de um erro médico. A verdade é que a garota não teve a doença de Crohn, mas sim uma doença chamada estenose congênita, uma obstrução intestinal que poderia ter sido resolvido facilmente por um cirurgião. Estas foram as duas mortes mais marcantes, porém a maldição do filme fez outras vítimas, como Julio Beck, o reverendo de Pogstein 2, falecido pouco antes do lançamento do filme devido a um câncer no estômago. O Exorcista, 1973. Uma obra marcante para o cinema, O Exorcista ficou conhecido como um filme aterrorizante em sua época e para muitos até mesmo nos dias atuais. Longa esse que é obrigatório para os amantes de terror. A história mostra o exorcismo da jovem Renga, possuída por uma entidade diabólica, que transforma a vida dela e de sua mãe em um verdadeiro inferno. Junto a Poltergeist, na classe de filmes amaldiçoados, a obra coleciona mortes estranhas e eventos bizarros. O primeiro dos casos é a de Mercedes McCambry, a dubladora que fez a voz demoníaca da garota. Sofreu aí uma terrível tragédia familiar. Seu único filho matou a esposa, 2 filhas e depois cometeu suicídio. Jack McCogan, ator que interpretou um dos padres responsáveis pelo exorcismo, morreu pouco tempo depois da estreia do longa, devido a uma gripe que contraiu durante as filmagens. Ellen Brewster, que interpretava a mãe de Regan, sofreu uma lesão permanente na medula causada por um acidente durante as filmagens. Eventos trágicos também afetaram a equipe de produção, como por exemplo um vigia noturno que foi baleado e morreu enquanto fazia a ronda pelo set de filmagem. Nunca encontraram o responsável por esse assassinato. Uma das locações do filme pegou fogo e atrasou as filmagens em cerca de 5 semanas. A origem do fogo também continua sendo um verdadeiro mistério. Sangue de Bárbaros, 1956.
O longa que narra a história do guerreiro mongol Gengis Khan, vivido por um dos atores mais famosos de sua época, John Wayne, o eterno cowboy das telas. Sangue de Bárbaros tem a fama de ser um filme maldito, não por acontecimentos sobrenaturais, mas devido a uma tragédia anunciada que foi ignorada durante a sua produção, isso mesmo, com muitas cenas tendo sido gravadas em locais desertos. A produção do filme escolheu a cidade de Steinshorn, no sul do estado de Utah, isso nos Estados Unidos, para as locações. Estaria tudo bem se o local não ficasse a 220 quilômetros de uma base para testes nucleares, conhecida como Nevada Testing Site. Por muito tempo se pensavam que os membros da equipe não sabiam dessa informação, mas hoje sabe-se que todos os que trabalhavam no filme sabiam que estavam em uma área próxima a uma zona de radiação. Chegaram até mesmo a levar um instrumento para medir os níveis de radiação. O governo então garantiu a todos que a cidade estava livre de qualquer risco. Agora, falando sobre o filme em si, ele não fez o sucesso esperado em bilheteria, mas cobrou um preço alto aos que dele participaram. 90 dos 200 membros da produção, inclusive boa parte do elenco principal, como o próprio John Wayne, morreram das mais diversas formas de câncer. Os moradores da cidade também foram acometidos pela doença e por diversas outras enfermidades causadas pela radiação. Os Caça-Fantasmas. Filme ícone dos anos 80, os Caça-Fantasmas têm uma legião de fãs que crescem até os dias atuais. Embora as histórias de arrepiar sobre fantasmas estejam restritas a 2 filmes, um acontecimento até um pouco recente envolvendo um dos membros do elenco pegou os fãs de surpresa. Harry Henke, que viveu o bebê Oscar em Caça-Fantasma 2, cometeu suicídio com um tiro de arma de fogo no dia 14 de junho de 2017, isso aos 29 anos de idade. O irmão gêmeo do jovem que revezou o papel do filho de Dana Barrett com o irmão foi a público para confirmar a trágica morte. Em um relato emocionante, Will fala da luta do irmão contra uma doença mental chamada transtorno esquizoafetivo, uma mistura de esquizofrenia com transtorno bipolar. O portador da doença tem delírios, alucinações e depressão. Respeitando sempre a dor da família, podemos deduzir que o que houve foi uma fatalidade e que doenças mentais e emocionais geram terrores mais fortes do que qualquer obra de ficção. Porém, não podemos negar o fato de Henry acreditar ter sido perseguido por entidades como fantasmas e espectros que o levaram a uma atitude tão drástica, não sendo isso apenas uma coincidência bizarra. E então, no que você acredita? Deixa o teu comentário aqui embaixo e esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, já sabe, deixa o teu like, se inscreva no canal para muito mais conteúdo. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!